o sistema do Banco Central. Thomas Jefferson sabia que, pelo exemplo da Europa, um banco central se tornaria rapidamente o controlador de uma nação. E o Banco Central foi criado em 1913 a partir de uma primeira reunião secreta na ilha de Jekyll, retiro de J.P. Morgan, com a presença de representantes dos Rockefeller, da empresa Kahn e Lobel, dos Morgan, dos Warburg, representando os Rothschild. Isto ocorreu após a criação de um pânico financeiro, o qual alguns pesquisadores acreditam fora criado artificialmente para que a população aceitasse a ideia do Banco Central, organizador do caos. O controle privado do Banco Central americano continua até hoje. O Banco Central de Nova York domina completamente outras 11 filiais por meio da propriedade, controle e influência acionária, e lida com as transações acionárias no mercado aberto. Quem são seus principais acionistas? Os Rothschild, os Morgan e os Rockefeller. E através de quais organizações eles agem? Veremos a seguir exemplos de alguns grupos que possuem domínio financeiro e político sobre a humanidade e suas formas de ação, principalmente sobre países não soberanos, se é que existe algum. O conceito atual de comércio internacional não tem início recente, mas no início do século XX, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, em 1919, Coronel House funda, juntamente com delegados americanos e britânicos, o Instituto Real de Assuntos Internacionais, que tem por objetivo aceitar um novo conceito, o globalismo. Nos Estados Unidos da América, o Instituto passa a se chamar Conselho de Relações Exteriores, em julho de 1921. Possui como financiadores os principais bancos e várias corporações, como poderemos verificar na tela. Vários elementos são e foram participantes do CFR, ou Conselho de Relações Exteriores, como Franklin Roosevelt, Robert Kennedy, Dan Rusk, Robert McNamara, Carter Hughes, Robert Rubin, Richard Haas e Madeleine Albright. E por incrível que possa parecer, o ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso, Sr. Luiz Felipe Lampreia. Lampreia, participante do SEBRE, que tem força-tarefa com a ALCA, e dele fazem parte Marco Aurélio Garcia, Roberto Requião e Clóvis Brigagão da Universidade Cândido Mendes. Possui ligações com o movimento Viva Rio, novamente com a presença de Marco Aurélio Garcia, e lutam pelo desarmamento da população ordeira, pela redução da pena, descriminalização do uso de drogas e etc. CFR. O documento Department of State Publication 7277, aprovado pela ONU em 1961, que aparentemente servia para controlar os armamentos nucleares, em realidade previa a formação de uma força de paz permanente com o poder de coerção para todos os países do mundo, castrando o poder de defesa das nações. Claramente, o Conselho de Relações Exteriores exerceu durante todo o século XX poderosa influência na política dos Estados Unidos da América, senão um total controle sobre ela. Contudo, esse poder foi compartilhado com outro grupo ligado a ele, os Bilderberger. Clube Bilderberg. O Clube Bilderberg é constituído por um grupo de pessoas poderosas. Alguns membros participam também do Conselho de Relações Exteriores e da Comissão Trilateral, que veremos à frente. A primeira reunião foi presidida pelo príncipe Bernard da Holanda. O palestrante foi Harold Wilson, futuro primeiro-ministro inglês. Em 1954, reúnem-se no Hotel Bilderberg, origem de seu nome. A partir daí, reúnem-se todos os anos para discutir os assuntos mundiais. Bill Clinton foi o palestrante da reunião em 1991. Estão incluídos negociantes, políticos, banqueiros, donos e diretores de veículos de mídia intimamente ligados à família real britânica. Desde 1991, seu presidente é Lord Peter Carrington, secretário-geral da OTAN, presidente do Instituto Real de Assuntos Internacionais, ligado aos Rothschild, tanto comercial como por casamento. Comissão Trilateral é outro grupo de poder,
Foi fundada por David Rockefeller em 1973 para desviar a atenção do público sobre as atividades do Conselho de Relações Exteriores. Tem a inclusão do Japão, daí o seu nome trilateral: Estados Unidos, União Europeia e Ásia. Seu plano é substituir políticas territoriais por objetivos econômicos transnacionais, como as privatizações brasileiras, promover a globalização e instalar o governo mundial, a chamada Nova Ordem Mundial. Já fizeram e fazem parte de seu quadro Jimmy Carter, o editor da Time, o presidente da Fiat, o ex-presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, Cyrus Vance, secretário de Estado norte-americano, e quem não poderia deixar de participar senão o brasileiro Fernando Henrique Cardoso. São objetivos dessas organizações: controle e manipulação dos principais acontecimentos mundiais. Controlam minerais essenciais, energia, transporte, produtos farmacêuticos, agricultura, telecomunicações e entretenimento. Em resumo, controlam os elementos básicos da vida moderna. Para efeito didático, vamos chamar estes grupos de controladores. Capital internacional: grandes grupos econômicos e financeiros que se utilizam e se beneficiam do financiamento do narcotráfico e armas, lavagem de dinheiro. Intervêm na política econômica, psicossocial nos territórios e estão sempre voltados aos próprios criminosos interesses. Nós, os brasileiros patriotas, como devemos pensar? Temos que criar oportunidade a todos. Devemos estar inseridos na busca do desenvolvimento do ser humano. A relação desses grupos conosco não pode e não deve ser eliminada. Porém, temos que defender os interesses do nosso povo e manter nossa soberania. Portanto, as relações com esses grupos devem pressupor uma troca justa entre recursos naturais contra a tecnologia e desenvolvimento. Quais são seus instrumentos de dominação? Ideologias, conflitos e diferenças regionais, violência e terrorismo, legislação, padronizações e regras globais impostas aos países e aos cidadãos. Instrumentos de dominação. Esses agentes agem nos países através de alguns instrumentos. O primeiro é a ideologia. Por exemplo, provavelmente você estudou nos livros que a Revolução Russa foi um levante popular das massas oprimidas contra a odiada classe dos czares. Entretanto, em 1917, Leon Tolstói vivia em Nova York trabalhando como repórter para o jornal comunista The New World, onde conheceu ricos banqueiros dispostos a financiar uma revolução na Rússia. Lenin e Trotsky retornam à Rússia com o apoio de fundos capitalistas do Ocidente e tomaram o poder russo para os bolcheviques. Esses grupos de personalidades tinham apenas um único interesse: com o povo russo nas mãos, tornaram-se líderes daquele poderoso império, pois trabalharam os minérios, o petróleo, o comércio de armas e alimentos. Tudo isso ao custo de 28 milhões de vidas russas. Um povo na época ignorante, pobre, beberrão e desarmado. Isso nos lembra alguma coisa? Segundo, agem estimulando as diferenças raciais, sexuais e religiosas, promovendo a discriminação, o ódio entre o povo, enfraquecendo-o. Isto também te lembra alguma coisa? Terceiro, promovem o terrorismo com invasões de propriedade rural e urbana. Promovem legislação branda contra criminosos, levando à impunidade e estímulo à violência. Isto também te lembra outra coisa? Quarto, cooptam dirigentes de países não soberanos a assinar acordos internacionais de proteção aos índios e populações denominadas carentes, tipos quilombolas, sem terra e etc., fazendo com que esses acordos sejam ratificados no Congresso Nacional, entregando grandes extensões de terra a poucos indivíduos, geralmente terras com subsolo rico em minérios, pedras preciosas e energia. Os 250 mil índios, que correspondem a 0,2% da população brasileira, detêm hoje 33% do território da Amazônia, o que quer dizer 13% do território nacional. Porém, existem 25 milhões de brasileiros na área que não possuem o mesmo tratamento.
Utilizam-se também do monetarismo. De que forma? Vinculam os salários de profissionais públicos às dívidas contraídas de forma que o dinheiro passe diretamente ao credor. Fazem isso com dinheiro de pensão dos aposentados, dos militares, etc., endividando a população, que perde o poder de mobilização. Usam os meios de comunicação de massa para bestializar a sociedade via novelas, BBBs, programas baratos de entrevistas, por onde circulam figuras não exemplares, programas subculturais, geralmente nivelados por baixo, sem conteúdo teórico, apologia de culturas primitivas nas quais é desnecessário desempenho intelectual, estudo e treinamento intenso, banalizando as artes e ferindo a autoestima do povo inconsciente, principalmente das crianças e adolescentes que acreditam estar aprendendo alguma coisa. Promovem o crime organizado, através da associação de elementos do poder do Estado que se unem a marginais para fins delituosos de todas as espécies. Para compreender o mundo devemos estudar as evidências, evitar a paranoia destrutiva e a fé ingênua, juntar pistas que provem a influência dessas sociedades nos acontecimentos mundiais, buscando as impressões digitais do que deixou há muito de ser apenas conspiração. Se o CFR, Comissão Trilateral, Diálogo Interamericano e os Bilderberg são formados por pessoas inocentes trabalhando por um mundo próspero, por que tanto segredo? São ações dos controladores. Promover um governo mundial com nova ordem. Destruição das entidades e orgulho das nações. Destruição da religião, principalmente a cristã. Controle total das pessoas através do controle mental, tectrônica. Criação de autômatos e um sistema de terror. Acabar com a industrialização, tornando os desempregados viciados em drogas ou mera estatística no processo de eliminação. Legalização das drogas e pornografia. Repressão a todo movimento científico. Enfraquecer a fibra moral da nação. Desmoralizar o trabalhador de classe média, levando ao uso de álcool e drogas. Evitar a autodeterminação dos povos, criando crises e um órgão para gerenciamento das crises. Promover gangsters das artes, principalmente na música. Exportar ideias de liberação religiosa. Infiltrar e subverter governos. Contenção da imigração de negros, mulheres, homossexuais, soropositivos e deficientes físicos para os Estados Unidos da América e Europa. Contenção da influência e prestígio da única força de proteção do povo, as Forças Armadas e seus integrantes. Contenção das armas nas mãos de civis. Impedir a paz social, desenvolvimento, democracia, soberania, patrimônio nacional e manter a economia na medida de seus interesses. Agora vamos ver o que é denominado o crime organizado. O crime organizado não é o PCC ou o Comando Vermelho. Estes são os meros agentes conscientes. É instrumentado pelo capital transnacional, que é um inimigo invencível. Crime organizado é a associação de membros do poder com delinquentes para práticas de fins delituosos. Governo real. Este é um quadro que demonstra de forma didática o que está acontecendo no país. Em primeiro plano temos o poder maior, constituído por instituições transnacionais econômicas que agem diretamente sobre elementos das organizações político-administrativas, muitas vezes senhores respeitáveis, cientistas, professores universitários, técnicos administrativos, juízes, delegados, etc. Aonde estão localizados esses elementos? Em primeiro lugar, nos partidos no poder, seguidos de força de sustentação cujos elementos fazem parte dos quadros da Polícia Federal, Justiça Federal, Receita, que fazem o trabalho de perseguição a cidadãos de bem, que são os socialmente esclarecidos desses fenômenos criminosos. Utilizam-se de agentes de influência como a mídia, que mesmo sabendo dos atos de corrupção, nunca antes vistos neste país, jamais deflagram processos de desmoralização contra esses governos. Por que será?
Possivelmente, devem estar satisfeitos com as gordas contas públicas em propagandas que recebem. As ONGs, mais de 100 mil. O general Heleno, ex-comandante militar da Amazônia, disse: mais de 100 mil ONGs só na Amazônia, protegendo os direitos dos índios. Por que não vemos essas ONGs protegendo os nordestinos da seca? Será porque não existem minérios no subsolo? Metais preciosos? Diamantes? Ou será que os 250 mil índios são antropologicamente mais importantes que nossos irmãos do Nordeste? Ou será porque no Nordeste não existem fronteiras internacionais? Utilizam-se das ONGs como o Viva Rio, que em realidade congrega vários movimentos, como por exemplo, movimentos contra as políticas de controle da criminalidade, dos movimentos favoráveis a descriminalizar as drogas, assim como o atual governador do Rio de Janeiro e também o ministro do Meio Ambiente, que participa de passeatas a favor da liberação das drogas. Utilizam os sindicatos, membros das sociedades de representação de classe, conselhos de classe, para implementar ideologias deturpadas em cada segmento da sociedade, como se fossem verdades testamentais. O PCC, o Comando Vermelho, os Amigos dos Amigos, são utilizados como forças subterrâneas que instilam o terror através de assassinatos, estupros, sequestros, tráfico de drogas e armas, contrabando, sendo também uma fonte de recurso para a força motriz no poder. São denominados de quarto poder. E, por fim, mantém relações com a narco-guerrilha rural e urbana representada pelas FARC, MST, Via Campesina, MTST, e agora grupos terroristas internacionais como o Hezbollah, os Tupamar, o Sendero Luminoso, o IRA, o MIR, que sequestrou Abílio Diniz, o ETA, o Farabundo Marte e tantos outros, a partir da região da Tríplice Fronteira, um dos locais da Terra denominados de lawless, ou seja, totalmente sem lei, aonde o Estado não exerce poder algum e estão disseminando-se pelo país. O que tudo isso tem a ver com o Brasil? Afinal, somos um povo pacífico que gosta de samba e futebol. Não nos interessamos por conflitos, pois acreditamos que jamais os teremos e que não os temos. A cobiça internacional por um país rico em recursos, junto à ânsia de poder de um grupo terrorista e comunista que conseguiu, através de financiamento externo, tomar o poder, está ludibriando a população pobre, desarmada e inculta, sobre o seu real projeto para a nação que veremos a seguir. Em 1969, Fernando Henrique Cardoso recebe da CIA e da Fundação Ford recursos para implantar a filosofia marxista dentro da Universidade de São Paulo e funda o Centro de Estudos Brasileiros em Política e Estratégia, o CEBRAP, que também tem a função de desacreditar as Forças Armadas. Nos anos seguintes, recebe mais de $1 milhão para consolidar essa ação. Sugere a Lula a criação de um partido que viria a ser o PT, que até então era uma esperança de moralização e justiça para toda a nação. Como disse a senadora Heloísa Helena, meus caros, não tínhamos dinheiro nem para andar de ônibus. Lula dormia no chão de minha casa em Maceió e Zé Dirceu no sofá. Tínhamos um único objetivo para o povo. Estes indivíduos não são os que eu conheci. Não tinham dólares nas cuecas, nem participavam de mensalões e negociatas. Nossos atuais governantes utilizaram-se e utilizam-se de alguns agentes que ajudaram e ajudam, em teoria, a conquista e manutenção do poder, uma vez que a tentativa de instalar um governo comunista, por eles no passado, através da força, foi rechaçada pelas forças patrióticas que mantêm a ordem e a liberdade dentro da nação. E elas não nos faltarão, tenham certeza. Esses agentes são o fabianismo, o Diálogo Interamericano, o Instituto Tavistock, o Gramscismo, a Escola de Frankfurt e o Foro de São Paulo. Fabianismo tem por objetivo evitar a luta direta contra o inimigo, prefere a infiltração e a corrosão de suas instituições. E como é utilizado no Brasil? Foi trazido por Fernando Henrique Cardoso, que tentou entrar na Internacional Socialista e foi rechaçado em favor de Leonel Brizola. A partir daí, ligou-se ao movimento fabianista internacional e trouxe para o Brasil o conceito do fabianismo, que é a tomada do poder via corrosão de todas as instituições.
e fez isto durante todo o período, desde seu retorno até a tomada do poder. O Diálogo Interamericano, fundado em 1982, após a Guerra das Malvinas, é o centro de planejamento estratégico e propaganda política das oligarquias anglo-americanas para o hemisfério ocidental. Foi criado pelo Partido Democrata dos Estados Unidos da América, sob a presidência de Jimmy Carter. Tem como proposta estabelecer estruturas supranacionais para atuar no continente, vigiando as atividades militares e promovendo intervenção quando necessário. No governo Clinton, anunciou um plano para eliminar a soberania dos estados da América Latina. Seus membros se reúnem periodicamente para discutir assuntos comuns aos países do hemisfério, que não por coincidência se tornam políticas do governo dos países membros do diálogo, como, por exemplo, a atual Estratégia Nacional de Defesa, criada por Mangabeira Unger e pelo ministro Nelson Jobim. Quais são os objetivos do diálogo interamericano? Política neoliberal de abertura econômica desenfreada, defesa da legalização do uso de drogas, politização dos problemas ambientais, desestabilização das forças armadas, promover o socialismo nas universidades e sindicatos. São membros Raul Alfonsin, Júlio Sanguinetti, Gonzalo Sanches de Lozada, Robert McNamara, secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Mário Vargas Llosa. Fernando Henrique Cardoso, levado ao diálogo por Peter Bell, que foi representante da Fundação Ford, financiadora do SEBRAP, doou mais de $1 milhão a Fernando Henrique Cardoso após 1969. São alguns membros brasileiros do diálogo: Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ciro Gomes, Celso Laffer, Emerson Capaz, Aloísio Mercadante. Nas eleições presidenciais brasileiras de 2002, os principais candidatos eram membros do Diálogo Interamericano. O outro mecanismo é o Instituto Tavistock. Em 1932, John Hawlins Rees torna-se diretor da Clínica Tavistock. Propõe a indução deliberada de formas controladas de comportamento neurótico e mesmo psicótico, com o propósito de exercer controle psicológico de massa sobre a sociedade. As equipes Tavistock desenvolveram métodos para a concretização da nova ordem mundial, com o uso dos meios de comunicação de massa para criar um ambiente controlado. Conferiram atenção no trabalho de destruição da família e promoção da infantilidade dos indivíduos, dando enfoque na sexualidade infantil e seus efeitos sobre a personalidade, produzindo adultos com desenvolvimento intelectual de crianças neuróticas. Entre os mecanismos de dominação, o Foro de São Paulo talvez seja o mais importante. Após queda do Muro de Berlim em 1989 da União Soviética, Fidel Castro é obrigado a substituir apoio do Bloco Oriental pelo apoio transnacional sul-americano. Fidel e Lula convocam em 1990 grupos guerrilheiros da América Latina para uma reunião. Partido dos Trabalhadores do Brasil, PDR do México, Antônio Navarro Wolff, colombiano, Movimento Bolívia Livre, ligado ao Partido Comunista Chinês, Partido Comunista Cubano, Exército de Libertação Nacional da Colômbia, Tupamaros, FARC, Frente Sandinista de Libertação da Nicarágua, União Revolucionária Nacional da Guatemala, Frente Farabundo, Marte de Libertação Nacional, Sendero Luminoso. A reunião é denominada de Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, senhoras e senhores, depois do diálogo interamericano, talvez seja a maior expressão da força de dominação que se abateu sobre a América Latina. É a maior reunião socialista do mundo, aceita grupos terroristas e criminosos em seu quadro, como, por exemplo, as FARC, o PCC, o Comando Vermelho, Sendero Luminoso e muitos outros, como veremos a seguir.
Seu emblema é a América Latina de cabeça para baixo, pintada de vermelho. Hoje mudaram para um novo emblema verde e amarelo para disfarçar sua ideologia. Cria um Estado maior civil composto por Fidel Castro, Lula, Tomás Borges, ministro de Daniel Ortega e Frei Beto. Criam um Estado maior militar composto por Daniel Ortega, líder sandinista, Henrique Goyarán Merlo, do Exército Revolucionário do Povo de Colômbia, membros do Tupac Amaru. Sistema de comunicação, revista América Livre, formas de financiamento, sequestro, assaltos a bancos, roubo de gado, cobrança de impostos, pirataria, narcotráfico. Com o marxismo em desprestígio adotam disfarces. Indigenismo, ecologia radical e fé. O indigenismo é utilizado para encobrir a ação de grupos revolucionários e a provocação do separatismo. Observemos nessas figuras a localização das reservas indígenas e as áreas de subsolo rico na Amazônia. Será uma mera coincidência? Lembremos-nos que existem mais de 100 mil ONGs na Amazônia trabalhando há 40 anos, fazendo um trabalho enorme sobre essas populações indígenas e a averiguação do subsolo dessa região. A ecologia radical é realizada através de ONGs, promotoras do terrorismo, assim como as Farc e o MST, que obstaculizam obras de infraestrutura em vários setores. Em 1995, Hugo Chávez é engajado ao Foro de São Paulo e se torna hoje a sua principal liderança, mesmo porque possui material bélico suficiente para intimidar qualquer país da América Latina. Gramsci disse: não ataquem a religião diretamente, pois isto só reforçará a fé e a solidariedade internas. Penetrem nas igrejas e substituam o evangelho por nosso próprio ópio, o marxismo, como se fossem evangelhos. A partir da Conferência dos Bispos da América Latina em 1968 em Medellín, que afirmou a opção preferencial pelos pobres, teólogos e agentes pastorais deslancharam uma reforma preconizando a multiplicação de pequenas comunidades de fé, denominadas comunidades eclesiais de base. Estas seriam animadas por ministros leigos, muitos treinados em Cuba, e países comunistas, que ao invés de dedicarem-se ao culto, deveriam associar o entendimento da Bíblia, associando a linguagens marxistas. Envolvia também uma aproximação entre as pastorais e o movimento social. O retorno dos terroristas do exílio criou no Brasil a oportunidade tão desejada de minar a tenra democracia com vistas a liquidá-la, e instalar a sonhada ditadura do proletariado. E não tenham dúvida, assim que conseguirem seu intento de tornar a América Latina um bloco socialista, e já estão muito perto disso, descolarão do proletariado, criando uns Comintern, como na União Soviética, aonde só eles é que terão as bênçãos de uma boa vida. Após essas denúncias, ocorre a mudança da sede do Foro de São Paulo para o estado do Pará, sob a tutela de Ana Júlia Carepa, governadora, para fugirem da associação com os atos de corrupção do governo, que assolam o país sob um mar de lama jamais visto, com a conivência dos meios de comunicação, sindicatos, associações, conselhos de classe, setores das igrejas. Porém, ao perceberem que seu apoio a tudo isso que está aí fere a democracia, o direito à propriedade e à liberdade, correrão como criancinhas famintas pedindo mamadeira aos que resistiram a tanta injustiça, desmando e criminalidade. A esquerda mundial já teve um momento de beleza. Che Guevara, Fidel Castro jovem, Cienfuegos, mesmo o Mao da Longa Marcha, era uma bandeira de coragem, da luta por um novo homem. A esquerda já foi esperança, mas o tempo passou. E depois ela se mostrou incompetente, se corrompeu por dentro, criou uma classe de privilegiados, matou milhões em nome da vida, reprimiu milhões em nome da liberdade, mata milhões de fome na Coreia do Norte até hoje. Foi tudo um fracasso histórico e acabou. Só existe na América Latina como show e na mente de intelectuais medíocres como um sonho infantil. O show de Chávez se limpando do vexame depois que o rei da Espanha lhe mandou calar a boca foi patético.
aquele arrogante ditadorzão bancando o bonzinho com as crianças. E depois disse que os terroristas da Farc não são terroristas não, mas grupos de insurgentes. Na hora os terroristas o refutaram. Não, somos terroristas sim, e financiados pela cocaína, matamos com grana da droga e sequestramos mais 6 ontem. E vocês acham que intelectuais europeus e brasileiros têm coragem de denunciar os Chaves e as Farc? Nada. Eles têm medo de serem chamados de reacionários. Aqueles criminosos na floresta da Colômbia não são os heróis cubanos em Sierra Maestra, não. São traficantes de drogas em nome de um sonho que virou um pesadelo para mim. O Fórum de São Paulo é um encontro de partidos de esquerda da América Latina e acontece desde 1990. Entre os fundadores estão o PT, do Brasil, e as Farc, o grupo terrorista colombiano. Este ano, o fórum aconteceu em Montevidéu, no Uruguai, no edifício do Mercosul, à beira do Rio da Prata. Os participantes são representantes da velha esquerda da região. Entre os rostos conhecidos dos brasileiros estavam os petistas Marco Aurélio Garcia, José Eduardo Cardoso, Raul Ponte, Walter Pomar e Nilmário Miranda. O figurino geral é um atestado da monotonia do evento. Jaquetas de couro, paletó e, às vezes, gravata. Nada de militantes com camiseta do Che Guevara ou boinas, comuns em encontros esquerdistas. Nos discursos, todos dizem as mesmas coisas. Eles odeiam os Estados Unidos. La administración Bush, sus verdaderos y egoístas objetivos son apoderarse de los recursos naturales del mundo. Amam a ditadura cubana. Pues la revolución cubana. A solidariedade a Cuba, meus companheiros, nesta hora é mais importante do que nunca. E acham que o neoliberalismo é culpado de tudo que acontece de ruim na região. O pueblo ha sido víctima del saqueo del capitalismo. El otro imperialismo, el lobo feroz, el otro feroz. Combatendo o neoliberalismo, combatendo a exclusão social, combatendo a discriminação e lutando por uma sociedade mais justa e mais fraterna entre todos os brasileiros e membros e estrangeiros e todos os seres humanos. Eles também odeiam a imprensa burguesa. Há uma frase de um conservador francês que diz: "La légalité nous tue, la legalidad nos mata". E essa é a situação da direita e de seus pasquines, alguns dos quais incluso estão aqui assistindo a essa reunião, porque aqui é uma reunião democrática aberta a todos. E hasta os pasquines de extrema-direita têm direito de estar aqui. Além disso, os membros do fórum, que se dizem contra o uso da violência, ficam tentando justificar a existência das Farc. O presidente da Nicarágua até lamentou a morte do chefe dos terroristas colombianos. Eu quero expressar minha condolência, minha solidariedade para com a Farc e para com a família do comandante Maduro. Mas o que deixa os velhos comunistas animados mesmo é o velho grito revolucionário cubano. Estaremos juntos, não nos deixaremos. Adelante, comandante. Solo el pueblo unido jamás será vencido. Solo los pueblos unidos de América Latina y el Caribe jamás serán vencidos. Que viva el Foro de Sao Paulo. ¡Viva la revolución! Um outro elemento de sustentação do governo criminoso são as Farc. Grupo terrorista colombiano, inicialmente tinha como objetivo a tomada do poder no país. Atualmente tem relações internacionais com os governos socialistas da América Latina. Influenciam a política desses países através de subsídios para campanhas eleitorais oriundos do narcotráfico, sequestros e outros crimes. É considerado pelo governo brasileiro um movimento social. Raul Reis, um de seus líderes, morto recentemente, foi alçado à presidência do Foro de São Paulo durante 6 meses por Luiz Inácio Lula da Silva. São formas de financiamento da Farc. Extorsão em pequena escala, impostos, pedágios, faturamento anual 1
bilhão e 300 milhões de dólares. Extorsão em grande escala. Empresas nacionais, empresas multinacionais, petróleo, agrícolas, pecuárias, industrial, comercial, financeiro. Faturamento anual 5 bilhões e 700 milhões de dólares. Abigeato, que é chamado o roubo de gado, 270 milhões de dólares. Assaltos, 400 milhões de dólares. Pirataria, 150 milhões de dólares. Narcotráfico, 1 bilhão 130 milhões de dólares. Faturamento anual total, 8 bilhões e 800 milhões de dólares. Superior aos orçamentos de todas as Forças Armadas dos países andinos de 1994. Em 2008, iniciam a comercialização de material bélico residual da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, após a invasão do Afeganistão. Sabemos que existem correndo pelo mundo mais de 100 ogivas nucleares soviéticas, nas mãos sabe Deus de quem, cada uma com poder de destruição 10 vezes superior às de Hiroshima e Nagasaki. No Brasil de hoje, construído durante 5 séculos, poderíamos imaginar uma linha divisória que demarcasse características regionais importantes, onde no Sul houve grande desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos, cidades industrializadas, centros educacionais de alta qualidade e energia. No Norte e Nordeste, obviamente, sem descartar ilhas de excelência humana e tecnológica, temos grandes recursos naturais, água, minérios, biodiversidade, beleza natural para exploração turística, etc. Porém, nas últimas décadas, fomos lentamente atacados por esses mecanismos anteriormente expostos. Nossas instituições estão sendo desacreditadas. O caos foi instalado. Não há mais parâmetros de comparação na sociedade e a impunidade está à solta. E a cada dia as Forças Armadas estão sendo contidas pelo próprio governo, que seria o primeiro a lhe fornecer recursos. Qual o objetivo? Impedir a autodeterminação da nação brasileira. Com a saída para o Pacífico tão desejada e que está praticamente pronta, poderemos exportar grãos, minérios, produtos. Porém, já estão adentrando o território nacional as máfias russa e chinesa e, junto com elas, tráfico de drogas e armas, sequestros, assassinatos e imigração ilegal. Para onde caminharemos? O Foro de São Paulo é o organismo gerenciador desses grupos que se apoderaram dos governos na América Latina e que visam a formação de um governo único para a região, conforme o diálogo interamericano assim os incumbe de realizar. Já possuem essa bandeira que, como podem ver, suas cores nada têm a ver com o nosso país. Está na Constituição que é dever das Forças Armadas defender a nação de agentes antagonistas externos e também de grupos internos que coloquem a ordem e a soberania nacional em risco. Cabe aos senhores e senhoras analisarem a situação conjuntural da nação neste momento e julgarem por seus princípios se isto que está aí é o que desejam para o futuro de seus filhos e netos. Não está na hora de nos mexermos? É claro que sim, de forma ordeira, que é como sabemos fazer, dentro da Constituição, que é o nosso meio, honestamente, que é o nosso princípio, sem conspiração, respeitando as instituições e junto com todas as classes sociais, sem preconceitos tolos e sem perder o foco das mudanças que se fazem necessárias. Minhas senhoras e meus senhores, temos todos a obrigação de reconquistar o rumo livre, verdadeiramente democrático, com paz social, soberania, defesa do patrimônio e território nacionais, continuarmos a integrar o país com progresso em benefício das novas gerações.
Seus indivíduos poderosos, que hoje ocupam cargos importantes dentro da estrutura do governo e das instituições, não se sensibilizam por tudo isso, é porque sinceramente não são brasileiros. São meio brasileiros, ou então traidores, que estão apenas utilizando de seus cargos para se locupletar. Assim que a porta lhes for fechada, voarão como moscas de lixo como já o fizeram. Mas temos que ter cuidado, pois já informaram que, se caso isto ocorra, utilizarão novamente os atos de terror e violência do passado, como se em algum tempo tivessem abandonado isso. Virão também os que sempre se dão bem, achando que desta vez lhes será assegurado o paraíso, como foi no passado, continuando a mamar nas vastas tetas da nação. A estes será oferecida a justiça. Nós, população ordeira, temos que ter em mente que estamos com a razão e que nossa resistência é escrava da perseverança, para que o país seja de cada um e para todos. Enquanto que o Congresso Nacional preparava para entrar de recesso no final de 2009, em dezembro de 2009, o senhor presidente da República ele assinou o decreto que aprova o Programa Nacional dos Direitos Humanos. Esse projeto ele foi desenvolvido sobre a responsabilidade do senhor ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, uma secretaria que foi criada especificamente para esse programa, sobre a responsabilidade do senhor Paulo Vanucci. E o esforço desse vídeo aqui, o objetivo desse vídeo, desse trabalho, é levar a você um conhecimento, digamos, profundo desse plano, desse programa. O que está aqui dentro, o quanto isso é perigoso, é nocivo à Constituição brasileira e a toda a população do Brasil aí. Então convido você a vir comigo nesse vídeo, nesse estudo, nessa aula, para conhecer um pouco mais desse projeto e quanto isso é importante e afetará diretamente a população, a nação brasileira, tal qual você a conhece hoje. Vamos conhecer agora um pouco da origem desse plano, de onde que veio isso. A ONU, Organização das Nações Unidas, uma instituição que você pensa que luta pelos direitos humanos e pela paz mundial, ela criou a ideia, ela criou um programa para apresentar para todos os países membros. Ela deu orientações para que todos os países membros formulassem um projeto para a luta em defesa dos direitos humanos. Sendo assim, em 1996, o senhor Fernando Henrique, então presidente do Brasil, apresentou o primeiro modelo do plano. Foi chamado PNDH-1. Mais tarde, no último ano de seu governo, em 2002, ele apresentou a segunda versão, foi chamado PNDH-2. E no dia 21 de dezembro de 2009, o chefe do Poder Executivo assinou o decreto número 7037, que aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH-3. O presidente assinou esse decreto sem ler o plano. E a partir daí, o ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos vem a público e nos dá alguns esclarecimentos sobre esse plano. Vamos compreender agora como foi organizado esse plano. O ministro Paulo Vanucci, ele, em seu prefácio, ele afirma que foram realizadas 50 conferências nacionais, realização de 137 encontros para discutir o conteúdo do plano, com participação de 14 mil pessoas. Agora eu faço as minhas críticas
a esses dados que nós encontramos aqui no prefácio sobre a organização desse plano pelo senhor Paulo Vanucci aí. 14 mil pessoas, se você compreende um pouco de matemática, representa apenas 0,007% dos 190 milhões de habitantes no Brasil. Então, essas 14 mil pessoas que foram consultadas aí, que foram entrevistadas, que participaram dessas conferências, desses debates, não tem significância representativa na população brasileira. Isso não quer dizer que essas pessoas podem falar pelo total da população. Para que você, que está me ouvindo aqui, tenha ideia, em São Paulo são necessários 100 mil votos para que um deputado federal seja eleito. Como que 14 mil pessoas apenas podem responder pela população inteira em um plano que vai alterar profundamente a Constituição brasileira? Então isso é desprezível, ainda que a secretaria responsável por esse plano tenha provas que 14 mil pessoas participaram e as 14 mil pessoas foram favoráveis a esse plano, ainda que apresente provas, isso não pode ser levado à frente pelas palavras de um número tão pequeno de pessoas em relação à população brasileira. Por dentro do plano, vamos entender agora, estudar várias de suas diretrizes e entender onde estão concentrados os pontos críticos deste plano. A estrutura do PNDH3 são 6 eixos orientadores, eixo orientador 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 25 diretrizes. Dentro desses eixos orientadores estão 521 ações programáticas. Essa é a estrutura do plano. Sendo assim, nós vamos pincelar aqui algumas dessas diretrizes e você vai compreender a malícia que existe por trás disso. Eu estudei todo o plano, suas 224 páginas, e agora vamos pincelar essas 521 ações programáticas aí e vamos ver o que tem de malicioso aí. Venha comigo. No eixo orientador 2, na diretriz 5, o que fala essa diretriz? Regulamentar a taxação de imposto sobre grandes fortunas. Essa proposta é em criar mais um tributo, mais uma carga tributária no Brasil. E será feita da seguinte forma, digamos que eles considerem que 50, 100, 200 mil reais seja uma grande fortuna. E realmente é uma grande fortuna se comparado à faixa salarial no Brasil da base da sociedade. Então, digamos que 100 mil reais é lá uma grande fortuna, eles determinam. Então, vai ser criado um imposto em cima disso, digamos, sei lá, 5%, 10%, que pode ser cobrado anual em cima desse valor. Então, se você construir um patrimônio financeiro que já foi tributado em todas as instâncias para se construir aquele patrimônio e está lá o seu dinheiro na poupança, aí vai ser criado um imposto para tributar novamente em cima desse valor. Essa proposta, não se engane, é exatamente isso que está por trás dessa intenção. A palavra aqui, grande fortuna, é apenas para te iludir, para dar a impressão que só os grandes serão tributados. Mas não é essa a verdade que está por trás aqui. Eixo orientador 3, diretriz 8. Esse eixo orientador tem 4 diretrizes. Desenvolver campanhas de informação sobre o adolescente em conflito com a lei, defendendo a não redução da maioridade penal. Existe uma grande discussão no Brasil em cima disso, sobre essa não redução da maioridade penal, que a pessoa só pode ser considerada, ser julgada como um criminoso a partir da sua maioridade de 18 anos. E dessa idade abaixo, ele não pode ser julgado, não pode ser condenado como um preso comum. Ele cometendo delito, ele fica internado uma FEBEM, em um centro de recuperação, e quando completar 18 anos ele está livre como se não tivesse feito nada.
Existem pessoas que são favoráveis a essa não redução, que querem que permaneça assim, e eu respeito a sua posição. E tem aquelas pessoas que são favoráveis à redução dessa maioridade penal. Mas um adolescente com seus 17 anos e 8 meses cometeu um assassinato, ele não pode ser julgado? Tem que se estudar muito a situação. A proposta aqui, no nosso decreto presidencial, é que não se fale mais disso, que coloque uma pedra em cima de um assunto e que não se reduza a maioridade penal. Não podemos colocar uma pedra em cima disso. Isso tem que ser discutido com a sociedade. E volto a repetir, não são essas 14 mil pessoas apenas, se é que elas existem, que vão falar pela sociedade brasileira por inteiro nessa questão. Eixo orientador 3, diretriz 9. Dentro dessa diretriz encontramos a ação programática que fala o seguinte: apoiar a aprovação de projeto de lei que descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre seus próprios corpos. Então, legalizar um assassinato será um direito humano. E não só é essa diretriz que rege sobre essa questão de aborto. Existem outras. Nós vamos analisá-las agora. Eixo orientador 4, diretriz 17. Implementar mecanismo de monitoramento dos serviços de atendimento ao aborto legalmente autorizado, garantindo seu cumprimento e facilidade de acesso. Então encontramos aí mais essa ação programática que trata sobre a legalização do aborto e colocando com uma facilidade de acesso grande no serviço público de saúde. Vamos para a próxima ação. Eixo orientador 3, diretriz 7. Garantir os direitos trabalhistas e previdenciários de profissionais do sexo por meio de regulamentação de sua profissão. Trata-se da legalização da prostituição no Brasil. Ainda no eixo orientador 3, apoiar o acesso a programas de saúde preventiva e de proteção à saúde para profissionais do sexo. Isso é a legalização da prostituição. Na prática, se uma pessoa quer defender os verdadeiros direitos humanos, nós deveríamos criar meios para tirar essas mulheres dessa situação, dessa vida que está à margem da sociedade e não incentivar para que elas continuem nessa situação e que outras venham tomar o mesmo caminho. Mas isso não é uma questão, isso é uma parte dessa situação da legalização das profissionais do sexo, da prostituição. Isso será instruído nas escolas como uma nova profissão dentro do Brasil. No próximo eixo orientador você verá isso. Eixo orientador 3, diretriz 9. Realizar campanhas e ações educativas para desconstruir os estereótipos relativos às profissionais do sexo. O que é uma ação educativa? Onde você consegue mais eficiência? Na escola. Então você vai ter lá a sua criança, sua filha, lá no ensino fundamental, a professora ensinando a ela sobre profissões e perguntando para a turma qual profissão cada um vai querer escolher para o futuro. E dentro de um contexto, dentro desse novo contexto, vai ser instruído que a prostituição será uma profissão tanto quanto qualquer uma outra. Então as crianças serão instruídas nisso. Olhe a malícia que está por trás disso. Coloca uma prostituição apenas como um estereótipo. Você não tem que se preocupar com isso, você pode seguir uma carreira sobre isso. E a prostituição infantil? As adolescentes que são aliciadas e empurradas para essa vida. Isso seria o quê? O estágio dessa nova profissão? Então fique atento a isso. Vamos discutir agora o próximo eixo. Aliás, ainda no eixo orientador 3, realizar campanhas e ações educativas para desconstrução de estereótipos relacionados à identidade e orientação sexual. É que as crianças não vão poder serem instruídas, serem educadas, com nada que venha a dar a entender que o menino é um menino e que a menina é uma menina. Isso é a prática de você realizar uma campanha educativa para desconstruir
estereótipos de identidade e orientação sexual. O menino ele não pode nada levar ele a pensar que ele é um menino e que menina é uma menina. Isso é só um estereótipo que tem que ser desconstruído na nossa sociedade. E a próxima proposta é ainda pior do que essa. Ainda no eixo orientador 3, reconhecer e incluir nos sistemas de informação dos serviços públicos todas as configurações familiares construídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade. Apesar da palavra heteronormatividade não existir nos nossos dicionários, eu vou explicar o que ela quer dizer. Hétero, relacionamento entre homem e mulher, entre mulher e homem, entre sexo oposto. Normatividade, uma atividade normal. Então, a proposta diz o seguinte: desconstruir tudo que foi construído sobre o relacionamento normal entre homem e mulher. Isso não vai ser considerado mais uma família e, na pior das hipóteses, não existirá mais direito civil para a união entre um homem e uma mulher. Isso é a ação que o governo quer impor à sociedade brasileira. Desconstruir qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de lei, qualquer tipo de direito e de dever que existem entre homem e mulher. Vai passar a ter direito, vai passar a ser construído à base da sociedade brasileira. A família vai ser construída entre lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. Isso que vai ser a base da família. Ainda no eixo orientador 3, apoiar projeto de lei que disponha sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo. E aqui eu entro num ponto importante agora. Ainda no eixo orientador 3, promover ações voltadas à garantia do direito de adoção por casais homoafetivos. Para começar, a palavra casal aqui, ela está mal empregada. A palavra casal quer dizer união entre pessoas de sexo oposto, entre homem e mulher, entre macho e fêmea. Então, é antagônico você falar casal homoafetivo. Não pode-se usar essa expressão, dentro da nossa língua portuguesa, pelo menos. Agora eu pergunto aos idealizadores desse plano. A pessoa, o par homoafetivo, ele tem o direito de adotar uma criança. Mas alguém já fez algum estudo sobre o impacto psicológico para essa criança que será adotada por esse par homoafetivo? Eixo orientador 3, diretriz 10, logo abaixo aqui. Essa diretriz rege o seguinte: desenvolver mecanismos para impedir a ostentação de símbolos religiosos. Uma minoria que não tem nenhuma crença a nada, muito menos ao valor humano, ao valor moral de uma sociedade, querem impor dentro de um país cuja população 92,8% são cristãos, proibir a ostentação de um símbolo religioso. Se você pertence a alguma igreja, existe uma placa ali fora com o nome da igreja, isso poderá ser caracterizado como um símbolo religioso. A Bíblia, no seu ponto de vista, é um símbolo religioso, então a Bíblia poderá ser proibida. O pastor da sua igreja, o padre, são símbolos religiosos se são esses ofícios, essa atividade de pastor, de padre, poderá ser proibida, se for reconhecida como um símbolo religioso. Eixo orientador 4, diretriz 17, a última aqui em vermelho, nos diz assim: propor projeto de lei para institucionalizar a utilização da mediação como ato inicial das demandas de conflitos agrários e urbanos, priorizando a realização de audiência coletiva com os envolvidos. Aqui está a perda de direito de propriedade. Se você tem um imóvel urbano ou rural invadido, você não vai poder mais recorrer ao judiciário. Você e o invasor serão ouvidos pela sociedade civil organizada para resolver esse impasse. Lembrando que essa sociedade civil organizada fará parte de uma comissão que defende essa ideologia, ainda no eixo orientador 4, diretriz 11.
propor alteração do texto constitucional de modo a considerar as polícias militares não mais como forças auxiliares do Exército, mantendo-as apenas como forças reserva, causando aí um desequilíbrio entre policiais militares e Exército. Agora eu chamo sua extrema atenção para um detalhe que está passando desapercebido nesse programa. Ainda no eixo orientador 4, diretriz 17, há uma ação programática que fala assim: realizar ações permanentes de estímulo ao desarmamento da população. A princípio, o desarmamento da população civil soa como uma coisa boa, mas não é bem assim. A história vai nos mostrar isso. Eu vou narrar aqui alguns fatos históricos que vai mostrar isso com detalhes. E sempre no país onde houve um desarmamento total da população civil, havia alguma ação do governo por trás disso. Vamos aí fazer um passeio pela história para analisar essa questão de desarmamento em vários países do mundo. Em 1911, a Turquia desarmou sua população. De 1915 a 1917, 1,5 milhão de armênios impossibilitados de se defenderem foram caçados e exterminados. Em 1929, a União Soviética também desarmou a sua população. De 1929 a 1953, cerca de 20 milhões de dissidentes impossibilitados de se defenderem foram caçados e exterminados. Em 1938, a Alemanha desarmou a população. Isso um ano antes da Segunda Guerra Mundial. E dentro do período da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 13 milhões de judeus e outros não arianos impossibilitados de se defenderem também foram exterminados. Em 1935, a China desarmou também a sua população. De 1948 a 1952, 20 milhões de dissidentes políticos também foram caçados e exterminados. Em 1964, a Guatemala desarmou também sua população. De 1964 a 1981, 100 mil índios maias impossibilitados completamente de se defenderem também foram caçados e exterminados. Em 1970, Uganda desarmou a população. De 1971 a 1978, 300 mil cristãos também foram aniquilados aí por ações do governo, da política de Uganda. De 1956, o Camboja desarmou a sua população. De 1975 a 1977, 1 milhão de pessoas foram assassinadas por ações políticas de um governo ditatorial e essas pessoas estavam completamente impossibilitadas de se defenderem. Em todos esses países, União Soviética, Turquia, Alemanha, China, Guatemala, Uganda e Camboja, houve ações de desarmamento total da população civil que antecedeu um pesado massacre por parte desses governos ditatoriais em cima dessa população. Agora vamos analisar dados mais atuais. Há 12 meses, o governo da Austrália editou uma lei obrigando o proprietário de arma a entregá-la para ser destruída. 64 mil armas foram entregues e destruídas. O resultado no primeiro ano foram os seguintes: os homicídios subiram 3,2%, as agressões 8,6%, os assaltos à mão armada 44%. Somente no estado de Vitória, os homicídios subiram 300%. O mesmo fato ocorreu no Reino Unido, que adotou o desarmamento da população. Os crimes à mão armada cresceu 35% logo no primeiro ano após o desarmamento. E os assassinatos com arma de fogo registraram um aumento de 32%. O que estamos notando aqui nesses dois países é que não diminuiu a violência com arma de fogo por causa do desarmamento da população. Foi até o oposto. E daqui em diante nós vamos analisar isso. Como que a real intenção com esse programa de direitos humanos é estabelecer um governo ditatorial no Brasil, aniquilando completamente a Constituição brasileira como você a conhece hoje. O primeiro passo para transformar uma democracia em um governo ditatorial
é calar a boca da imprensa livre. E isso é um ponto fundamental que está aqui no eixo orientador 5, diretriz 22. O eixo orientador 5 possui 5 diretrizes. Na última aqui, a ação programática diz o seguinte: propor a criação do marco legal regulamentando o artigo 221 da Constituição Federal, estabelecendo o respeito aos direitos humanos nos serviços de radiodifusão, rádio e televisão, concedidos, permitidos ou autorizados, como condição de sua outorga e renovação, prevendo penalidades administrativas como advertências, multas, suspensão da programação e cassação de acordo com a gravidade das violações praticadas. Isso é a censura da imprensa brasileira. Eu mencionei no início desse DVD que a aprovação do PNDH3 seria a volta à ditadura, mas na verdade é algo muito pior que uma ditadura. É a implantação de um regime totalitarista. É característica desse tipo de regime totalitarista uma lavagem cerebral completa da população, principalmente da população jovem. Se você, de certa forma, ficou assustado com tudo que foi discutido aqui nesse vídeo até esse momento, a pior parte vem agora. Trata-se de uma revolução cultural que querem implantar com essa política, com essa ideologia. Esse Plano Nacional dos Direitos Humanos, PNDH3, em seu eixo orientador 5, todo marcado em vermelho aqui com suas 5 diretrizes, diretriz 18, 19, 20, 21 e 22, quer implantar literalmente uma revolução cultural no Brasil. Educação e cultura em direitos humanos. Observe a maldade, a malícia que está por trás desse eixo orientador. Todos os professores serão educados a seguirem rigorosamente esse plano, que eles chamam de direitos humanos. Isso será feito também no ensino fundamental, médio e superior. O detalhe que será criado um curso superior, que será uma graduação em direitos humanos. As crianças, adolescentes e jovens serão instruídas a seguirem rigorosamente o plano. Isso é uma cópia, é o mesmo que fez Mao Tse-tung com a Revolução Cultural imposta à China, que ele implantou uma doutrina ideológica com seu famoso livro vermelho, onde foi varrido do mapa um remanescente cristão e implantado um ateísmo. Assim como fez Mao Tse-tung, o plano que essa raça de ateus querem implantar no nosso país molda todos os jovens a aceitarem o plano e lutarem por ele, lutarem contra todos que se opuserem ao plano. Dentro desse eixo orientador 5 que propõe essa revolução cultural no nosso país, encontra o seguinte: fomentar parcerias com as diretorias públicas de Estado e da União para a defesa jurídica dos defensores de direitos humanos nos processos abertos contra eles. Divulgar em âmbito nacional a atuação dos defensores e militantes desse plano, fomentando cultura de respeito e valorização de seus papéis na sociedade. Difundir o conhecimento sobre esse plano e sobre a legislação pertinente com as publicações em linguagem de forma acessível. Fomentar as redes de canais de denúncia, Disque Denúncia, e sua articulação com instituições que defendem esse plano. Afeiçoar o sistema de fiscalização e violação aos defensores desse plano, por meio de aprimoramento do arcabouço de sanções administrativas. Ampliar equipes de fiscalização sobre a violação desse plano, em parceria com a sociedade civil. Isso, meu amigo, que você está ouvindo, é uma implantação de uma ideologia completa. Nós encontramos dentro do eixo orientador 5 algo muito semelhante ao que fez Hitler
para implantar o nazismo, a propaganda. Há no eixo 5 a ação que fala o seguinte: incentivar a produção de filmes, vídeos, áudios e similares voltada para a educação em direitos humanos e que construa a história recente do autoritarismo do Brasil, bem como as iniciativas populares de organização e de resistência. A propaganda foi algo de extrema importância para o nazismo, para a implantação do nazismo. Isso é fato na história. Vemos um personagem sempre ao lado de Hitler. Seu nome era Joseph Goebbels. Era o ministro da propaganda. Foi o braço direito de Hitler, aparecendo sempre ao seu lado todo o tempo. Foi o único que Hitler permitia discursar em seu lugar. Outros que usaram também a propaganda e a censura foram Mussolini, na Itália, com a implantação do fascismo, e Stalin, na União Soviética. Esse plano que está aí, ele propõe a quebra do equilíbrio entre os três poderes do Brasil. Simplesmente coloca o judiciário e o legislativo e até mesmo o Ministério Público sujeitos todo o tempo ao poder executivo. Um fato muito semelhante a esse ocorreu há poucos anos nos Estados Unidos. Após o 11 de setembro, com a aprovação do chamado Ato Patriota, na verdade um pacote de leis que erradicou a Constituição americana, destruindo o equilíbrio entre os três poderes. Hoje, os Estados Unidos está longe de ser uma democracia. O Ato Patriota, assinado nos últimos anos de governo do presidente Bush, simplesmente tirou o poder do legislativo e do judiciário, dando todo o poder também ao executivo. Barack Obama, em sua campanha, ele prometeu que iria acabar com o Ato Patriota, mas o que ele fez foi simplesmente assinar também o Ato Patriota. Com esse PNDH 3, a mesma coisa acontecerá no Brasil. O plano é uma reformulação completa do sistema constitucional brasileiro. Eu mencionei no início que dentro de 2 anos seria instaurado um novo regime no Brasil. E vemos isso no decreto de 21 de dezembro, que aprova o plano. Em seu artigo 3, determina metas, prazos e recursos para implantação de planos bianuais. Ou seja, se nada for feito, dentro de 2 anos, esse processo será irreversível. Caso você não saiba o que é a nova ordem mundial, é uma meta, uma obsessão de um grupo de banqueiros internacionais que querem instaurar um governo único mundial. E esses políticos no Brasil estão apenas cumprindo ordens. O PNDH 3, esse projeto, esse plano, é a tentativa de instaurar essa chamada nova ordem mundial no Brasil. E a ONU, que mencionei no início desse DVD, como a mentora de planos em defesa de supostos direitos humanos, nada mais é que uma instituição criada por eles, por esses banqueiros. Foi a ONU que direcionou esse mesmo modelo de direitos humanos para vários países, com o objetivo de transformar todos em regimes totalitaristas. Posso dar um exemplo de um país aqui na América do Sul, a Venezuela de Hugo Chávez. Está transformando em lei um plano como esse, que recebeu da ONU, e está caminhando a passos largos para um regime totalitário. E esses políticos aqui no Brasil, assim como líderes políticos e presidentes pelo mundo, estão recebendo ordens por essa máscara chamada ONU para instaurar essa nova ordem mundial.